A crise na Venezuela subiu para 5 o número de mortes nos protestos dos últimos dias. Aliás, a última vítima identificada é o jovem Yonder Vilasmil, de 15 anos, que teria sido baleado pela Guarda Nacional em Santa Helena de Arenales enquanto assistia a uma manifestação. O líder opositor desafia Nicolás Maduro e afirma que a ditadura vai acabar na Venezuela. Reportagem de Matheus Meirelles. Alvo de mandado de prisão, líder opositor do regime chavista na Venezuela diz não ter medo de Nicolás Maduro. Nesta quinta-feira, o Tribunal Supremo do país, composto por ministros leais ao ditador, acusou Leopoldo López de violar as condições da prisão domiciliar. Ele cumpria a sentença de 14 anos de prisão por liderar manifestações contra o governo, mas foi libertado na terça-feira por dissidentes do serviço secreto. López reapareceu em público em frente à residência do embaixador da Espanha na Venezuela, Jesus Silva. Ele ressaltou que não quer voltar para a cadeia, mas destacou não ter medo das forças de Maduro. No le tengo miedo a la cárcel, como no le tengo miedo a Maduro, como no le tengo miedo a la dictadura, como no le tengo miedo a ninguna de las armas represivas que tiene hoy Maduro a la disposición, que es lo único que le queda, que ni siquiera las tiene consolidadas para buscar intimidar. Y yo le quiero decir al pueblo venezolano. A embaixada espanhola em Caracas rejeitou a possibilidade de entregar Leopoldo López às forças policiais. A mulher do opositor acusou agentes do serviço de inteligência de invadir a casa da família e roubar equipamentos eletrônicos e até mamadeiras da filha do casal. Para demonstrar força e ressaltar que tem apoio do exército, Nicolás Maduro marchou junto com militares. O comandante estratégico das Forças Armadas Bolivarianas, Remídio Ceballos, afirmou que os militares devem manter a lealdade. Para isso é que estamos aqui. Apesar de los ataques que nosotros podamos recibir, el pueblo venezolano tiene las esperanzas en nosotros. Nosotros sufrimos los embates también. Também em discurso, o ministro da Defesa da Venezuela, Vladimir Padrino, sugeriu que forças opositoras estão tentando comprar aliados chavistas para depor Maduro do poder. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, voltou a se pronunciar sobre a crise na Venezuela. O republicano cobrou o fim da repressão brutal na Venezuela e destacou que a população não tem itens básicos. Trump ainda destacou que os Estados Unidos estão dispostos a ajudar o povo do país sul-americano. Tentando passar a impressão de normalidade, o ditador Nicolás Maduro dançou durante encontro com jovens em Caracas. O Tribunal Supremo da Venezuela autorizou o processo na Justiça Comum para responsabilizar o primeiro vice-presidente do parlamento do país, Edgar Zambrano, pelos protestos da última terça-feira. Professor Vila. É terrível a situação da Venezuela. Pode ter vários caminhos, né? Ninguém sabe. A história sempre é surpreendente, né? Lembrar que o 25 de abril em Portugal começou 2 meses antes, em fevereiro, com uma rebelião no regimento Caldas da Rainha, e todo mundo imaginava com aquela derrota que nada aconteceria. 2 meses depois veio o 25 de abril, caiu o salazarismo. Salazarismo, não Salazar. Revolução dos Cravos, né? A Revolução dos Cravos, 25 de abril de 74. Agora, a questão que se coloca, no caso da Venezuela, é muito complexo. Imaginava-se, quando há 2 dias atrás, que teria uma adesão militar muito maior. Essa adesão acabou não ocorrendo. Tudo indica que está ocorrendo negociações, senão o Guaidó não estaria solto, né? Estaria preso. O que mostra a fragilidade do regime. As manifestações, mesmo que não na escala imaginada pela oposição. Há um processo de negociação, de discussão com a liderança militar. Parece que só anistia não resolve. Só anistia não resolve. Eles querem mais alguma coisa, quer dizer, algum papel num governo de transição, para que garanta-se os negócios. Portanto, é uma situação, esse é um lado bastante complexo. Por outro, a crise humanitária continua. A tragédia, né? Falta de remédios, fome, tudo isso que nós sabemos, a imigração, continua tal. Temos a Guarda Nacional Bolivariana e as suas ações repressivas, né? Tem as milícias, né? Não podemos esquecer as milícias. Se juntar a ação de tudo isso, são milhões de homens em armas. Estima-se que a distribuição de armas foi a rodo feita pelo governo, pela ditadura chavista e tal. Então é uma situação muito complicada, que não se sabe o que vai acontecer amanhã. Agora, espera-se a continuidade das manifestações. O terrível é se esse processo continuar, se estender durante alguns meses,
E aí vinha a questão de que o único caminho, como diz o Guaidó hoje na entrevista ao jornal Folha de São Paulo, uma entrevista exclusiva, é a intervenção, entenda-se a intervenção norte-americana. Aí a situação vai ficar muito complicada, porque teremos na fronteira norte no Brasil, o que não temos há mais de 100 anos, né, uma guerra civil com uma intervenção estrangeira num território complexo como é o da Venezuela. Não é uma coisa simples, não é um Iraque, que veja que deu o Iraque, né? Então aí nós não sabemos onde tudo poderá terminar, e até com o envolvimento brasileiro. Então vamos torcer que essa situação limite não ocorra e seja resolvida a crise com uma saída. E a saída é: o Maduro se retira, com os principais apaniguados do regime, deve ir para Cuba, né? A oficialidade, a alta oficialidade que participou da ditadura vai ser anistiada dos seus crimes e vai ter uma participação inicial no processo de transição. É o único jeito.